E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos continuando os nossos estudos rumo à Promotoria 2021, é o nosso projeto. A disciplina de hoje é o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem uma grande importância para o Ministério Público, não é? Nós vamos resolver 5 questões selecionadas, questões muito importantes, então é importante que você esteja em mãos com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos à primeira questão. No capítulo 4 do Estatuto da Criança, Lei 8.069 de 90, denominado do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, são apresentados os direitos e também os deveres do Estado e da família para com a educação, a cultura, esporte e lazer. Em relação à educação, o ECA apresenta que toda criança e adolescente tem direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Para que isso seja alcançado, o Estado tem o dever de oferecer a educação pública e gratuita próxima à residência dos sujeitos. Sobre os deveres do Estado apresentados no artigo 54, então já deixem abertos aí o artigo 54, tem o dever. Então, em relação a esse artigo, assinale a alternativa que contemple de forma correta os deveres para a oferta de educação escolar. Letra A. Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria, acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. O artigo 54 coloca que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente. Bem, o inciso 1 fala sobre esse ensino fundamental obrigatório e gratuito, e o inciso 5 prevê justamente o acesso aos níveis mais elevados do ensino. Conforme a letra A, então, está explicitamente prevista no artigo 54, incisos 1 e 5. Provavelmente o gabarito é a letra A. Vamos aqui identificar o erro das demais. B. Atendimento em creche e pré-escola às crianças de 2 a 6 anos de idade. Olha, o atendimento em creche e pré-escola é de 0 a 5 anos de idade. E não de 0 a 6. Falsa. Aí continua falando progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade do ensino médio. Aí, em relação a isso, está correto, está no inciso 2, tá? Mas o problema é em relação à creche. C. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência. Não se fala mais portador de deficiência, sim pessoas com deficiência. Em relação a esse atendimento educacional, tá ok? Preferencialmente na rede regular de ensino, bacana. Oferta de ensino noturno regular para os maiores de 18 que comprovarem vínculo empregatício. Olha, quanto à oferta de ensino noturno, diz o inciso 6 que será adequada às condições do adolescente trabalhador. Não fala aqui de idade, não. D. Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, preferencialmente para crianças e adolescentes de 6 a 14 anos. Quanto ao ensino fundamental, não menciona a idade, tornando a letra D falsa. O gabarito, portanto, com base no artigo 54, é a letrinha A. 32. Assinale a incorreta. Essa foi cobrada para promotor substituto do Ministério Público do Estado do Paraná. O Estatuto da Criança e do Adolescente não veda que lei municipal estabeleça mecanismos internos e externos de controle da atuação dos conselheiros tutelares individualmente considerados, regulamentando a forma de aplicação de sanções administrativas àqueles que, por ação ou omissão, descumprirem seus deveres funcionais. Sobre o Conselho Tutelar, vocês vão perceber, a partir do artigo 131 até o artigo 144, informações sobre o Conselho Tutelar. Então é importante que vocês observem a previsão da letra A
tá tudo ok, então realmente o Estatuto não veda que a lei municipal estabeleça esses mecanismos. B. O sistema de garantias dos direitos da criança e do adolescente, concebido pela Lei 8.069, não é hierarquizado, havendo apenas profissionais e autoridades diversas com funções distintas. Então perceba que na constituição do Conselho Tutelar, é importante que nós tenhamos realmente profissionais e autoridades diversas com funções distintas para que o Conselho realmente consiga realizar um trabalho o mais amplo possível. Verdadeira letra B. C. É de atribuição do Conselho Tutelar assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. Bom, a função do Conselho Tutelar, as atribuições que estão colocadas para a gente lá no artigo 136, você pode observar que no artigo 136, inciso 9, nós temos realmente esta previsão, não é, de assessoramento do Poder Executivo na elaboração da proposta orçamentária local. D. O processo de escolha, tanto a verdadeira letra C. O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar deve ser estabelecido em resolução do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e realizado sob a responsabilidade do Poder Judiciário, com a fiscalização do Ministério Público. Olha, sabe por que não? O artigo 136, ele prevê para nós que uma lei, que esse processo de escolha será realizado por uma lei e não por uma resolução. Tá? Então será por lei e não por resolução. Falsa, portanto, a letra D será por uma lei municipal. E os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental devem comunicar ao Conselho Tutelar os casos de reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares. Muito bem, essa previsão realmente, de fato, acontece. Cabe aos diretores, aqueles que dirigem o estabelecimento de ensino, comunicar ao Conselho Tutelar quando os alunos estão com reiteradas faltas injustificadas. O gabarito, portanto, da questão 32 é a letra D. Questão 33. Nos termos do que expressamente estabelece a Lei 8.069 de 90, assinale a incorreta. A. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Muito bem, é um dos direitos dos pais, estabelecido pelo artigo 53, parágrafo único do ECA. B. É dever do Estado assegurar atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos. Vimos isso já, artigo aqui 54, inciso 4. Letra C. É assegurado às crianças e aos adolescentes o direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. Instâncias escolares. É possível, então, é um direito do adolescente, um direito da criança recorrer, artigo 53, inciso 3. Letra D. No processo educacional, respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade da criação e o acesso às fontes de cultura. Óbvio, nós temos que garantir, tornar o espaço escolar um espaço com amplas garantias valorativas, culturais, artísticas, históricas. E. Entende-se por trabalho educativo a atividade laboral em que prevalecem as exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento profissional e produtivo do educando? Não. Desenvolvimento pessoal e social do educando. O problema foi só aqui, ó. Essa questão foi um pouquinho complicadinha, porque o erro estão em palavras que às vezes passam batido, não são erros muito visíveis. Então está incorreta a letra E, o artigo de referência é o 68, o parágrafo é o primeiro, certo? Questão 34. Tem uma historinha, né, falando sobre Dona Benta. Dona Benta é avó
né? Estava conversando com o Pedrinho, etc. Aqui é da obra do Monteiro Lobato. Não vou ler a historinha porque eu acho que não tem necessidade. Resumindo, né? Dona Benta, avó, conversando com o Pedrinho, seu neto. Para o Estatuto da Criança e do Adolescente, a avó, Dona Benta, integra que tipo de família? É a família natural de Pedrinho ou é a família extensa ou ampliada de Pedrinho? Se você considerou que a avó contempla a família extensa ou ampliada, você acertou. Sobre isso, o ECA também estabelece, galera. E estabelece lá no artigo número 25 o seguinte. Entende-se por família natural, vou até colocar aqui, artigo 25. Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. No caso aqui é a avó, então não é família natural. Parágrafo único. Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos, com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. Bom, então nós já vamos eliminar a B e a C. A letra A diz que será extensa ou ampliada, formada por parentes próximos, com os quais a criança convive e mantém vínculos de afinidade, podendo viajar somente com ela para o exterior, independentemente de qualquer autorização. Pelo contrário, olha, dos artigos 83 ao artigo 85, o que nós vamos encontrar? Lá no artigo 83, nenhuma criança poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhada dos pais ou responsável, sem expressa autorização judicial, né? Aí nós vamos observar o seguinte, lá no 84. Quando se tratar de viagem ao exterior, a autorização é dispensável se a criança ou adolescente, 1. estiver acompanhado de ambos os pais ou responsável, 2. viajar na companhia de um dos pais, autorizado expressamente pelo outro, através de um documento com firma reconhecida. Bem, sobre essa informação, nós podemos já considerar que a letra A está incorreta, porque Dona Benta não é pai, mãe, é avó. Então, independente de qualquer autorização, está incorreto. A letra D fala que não pode, somente com ela, viajar para o exterior sem autorização de ambos os pais ou do juiz. Por isso que o gabarito vai ser a letrinha D para a nossa questão. Tá? Questão 35. Caso ocorram violações às regras de apadrinhamento de criança e adolescente, os responsáveis pelo programa e pelos serviços de acolhimento deverão imediatamente a. suspender o ato de apadrinhamento, b. instaurar processo administrativo para apuração de falta, c. comunicar o fato ao Ministério Público, d. notificar o fato à autoridade judiciária competente, ou letra E, proibir o contato da criança com o representante do apadrinhador. Olha, sobre essa questão do apadrinhamento, a legislação é clara, lá no artigo 19b, que diz assim: a criança e o adolescente, em programa de acolhimento institucional ou familiar, poderão participar do programa de apadrinhamento. Aí lá no parágrafo 6º, se ocorrer violação das regras de apadrinhamento, os responsáveis pelo programa e pelos serviços de acolhimento deverão imediatamente notificar a autoridade judiciária competente. Então, gabarito, letra D. Artigo 19b, parágrafo 6º. Certinho? Fechamos, então, o nosso vídeo sobre o ECA de hoje. O próximo vídeo de hoje, dia 14 de março, versará sobre o Estatuto do Idoso, direito do idoso, tão importante para a carreira do Ministério Público. Até lá. Tchau, tchau.